Bom, então agora a gente vai inserir o código, ou seja, os comandos que eu quero que o VBA, que o Excel execute quando o meu usuário inserir alguma informação naquele campo de texto que nós criamos. Beleza. Eu vou colocar aqui, primeiramente, um teste. Então, para vocês, num primeiro momento, vai parecer estranho algumas palavras que eu inseri aqui. Mas toda e qualquer linguagem de programação é composta por palavras-chave, por palavras que são próprias dessa linguagem, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é inserir uma estrutura de decisão. O que é uma estrutura de decisão? É quando eu vou testar alguma condição e, dependendo do resultado dessa condição, eu quero que o meu programa execute uma rotina ou outra, tá? Então, vamos lá. Para inserir essa estrutura, eu vou usar a cláusula if. Então, vou colocar aqui, if txt matrícula, ponto, tá? Então, notem que logo que eu inseri o ponto, o VBA me abriu uma janela de opções. O que seria essa listinha aqui? Essa lista se refere às propriedades e aos métodos que este objeto txt matrícula pode utilizar dentro da minha programação, tá? Eu não vou inserir agora, nesse momento, o conceito de orientação a objetos, mas o VBA é uma linguagem que utiliza esses conceitos, ok? Então, aqui, nesse caso, nós vamos usar uma propriedade que se chama text. Então, note que logo que eu comecei a digitar, ele já localizou aqui. Então, neste momento, basta dar um tab para que ele assuma essa propriedade que eu selecionei, tá? E vou perguntar, então, se txt matrícula é diferente de abre e fecha aspas duplas, o que é isso? Estou perguntando se é diferente de nulos, ou seja, estou perguntando se foi informado alguma coisa naquele campo. Then, tá? Então, o que eu quero que faça caso ele seja diferente de nulos? Aqui eu vou utilizar um outro objeto do VBA, que é o selection, ponto. E aqui eu vou introduzir um método desse objeto, que é o autofilter, tá? Ou seja, o autofiltro, tá? Então, eu estou pedindo para ele, então, aplicar neste campo o autofiltro de qual campo, tá? Então, vou colocar aqui o field, ou seja, o campo, tá? É o campo número 1 da minha planilha. Por que é o número 1? Bom, se a gente se posicionar na planilha, a gente vai verificar que essa é a primeira coluna dentro dessa planilha, tá? Então, por isso, número 1. Vírgula, bom. E aqui eu vou introduzir uma outra palavra reservada, que é critério 1. O que seria isso? Seria o critério. Qual é o critério que eu quero que ele aplique, tá? Então, tô, selecionando, tô pedindo para ele aplicar um autofiltro no campo número 1, utilizando o critério, tá? Então, aqui eu vou introduzir o critério que seja igual, concatenado, símbolo de concatenação, com o meu campo, então, txt matrícula.text, tá? Bom, isso se ele for diferente de nulos, mas e se ele for igual a nulos? Então, vou colocar aqui um else, que seria o senão, tá? E eu vou colocar, vou repetir, na verdade, essa partezinha de cima. Só até aqui, tá? Vou colocar aqui o endif. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, vou selecionar isso aqui tudo e vou também aplicar a indentação, tá? Então, basta eu selecionar e clicar no tab. Então, olha só, vamos lá. Tô perguntando assim, ó, se
esse campo txt matrícula é diferente de nulos, então, tá? Aplica o autofiltro no campo 1, utilizando critério igual a esse campo de matrícula que foi informado. Mas, se é igual a nulo, então, ou se não, aqui o que é representado pelo else, aplica somente o autofiltro no campo 1, tá? Não utilizando nenhum critério, é isso que eu estou falando. Sempre que eu tiver uma estrutura de decisão, que nesse caso nós estamos utilizando o if, eu preciso ter o encerramento dessa mesma estrutura, que seria então o end if. Caso eu esqueça de colocar o end if, ele vai dar um erro na hora de executar com certeza, tá? Então é importante eu ter essa noção. E agora, então, para a gente testar como é que ficou isso aqui, se está funcionando esse bloco aqui de comandos que a gente introduziu, basta vir aqui no Excel, eu posso, então, vir através deste botãozinho aqui, tá? E para que eu possa testar, eu tenho que desmarcar o botão, tá? Então, como é que eu faço isso? Basta clicar aqui em modo de design, tá? Ele tira a marcação, e agora eu posso, então, verificar se esse botão, esse campo de filtro está funcionando. Então, vou pegar aqui, por exemplo, a matrícula 902, e tá aqui, ó, trouxe a matrícula 902, conforme eu escolhi, tá? Deixa eu tirar aqui, ele volta à situação anterior, vou pegar uma outra matrícula aqui qualquer, 8757, por exemplo, 8757, está aqui, funcionando perfeitamente, certo? Bom, agora eu vou inserir, então, um botão para aplicar o filtro também no nome. Então, vou fazer o mesmo processo, vou vir aqui, guia desenvolvedor, botão inserir, vou utilizar aqui do controle ActiveX, este botãozinho aqui, que é a caixa de texto, igual ao que a gente usou antes. Vou desenhar aqui a caixa de texto e agora, nesse momento, não vou me preocupar com o alinhamento. Depois a gente vai ver como que faz para alinhar eles, tá? E aqui, com ele selecionado, então, vou clicar em propriedades, vou alterar o nomezinho, colocar aqui txt nome, vou fechar e vou dar 2 cliques para ele abrir o código. Então, notem que esse código, ele abriu o mesmo espaço onde eu já estava inserindo, né, as validações, tá? Então, esse aqui é a validação da matrícula, ou o filtro da matrícula que a gente inseriu antes, e agora ele abriu um outro aqui embaixo. Como a gente vai utilizar praticamente a mesma estrutura, eu posso tranquilamente vir aqui nessa parte de cima, dar o Ctrl C e dar um Ctrl V aqui embaixo, tá? A única coisa que eu tenho que ter o cuidado é que eu preciso alterar os nomes, né? Então, agora eu tô trabalhando com txt nome. Então, aqui, em vez de txt matrícula, vou substituir por txt nome. Aqui também, txt nome. Também tem outro detalhe. O campo, ele não é mais o número 1, como a gente pode ver aqui na nossa planilha. Então, agora, ele é o campo número 2, certo? Então, perfeito. Vou alterar aqui esse número para 2. E aqui também para 2, tá? Então, notem que só fazendo isso já vai funcionar. Então, se a gente vir aqui na nossa planilha, sair do modo design, então clica aqui, e colocar um nome qualquer, vou pegar aqui, por exemplo, Adalto Nogara, tá? Eu vou colocar aqui. Adalto. Está aqui ele, tá? Mas notem um detalhe que se eu colocar só uma parte do nome, ele não funciona. Ah, mas aí vou ter que saber todo o nome da pessoa para depois informar. Se nós deixarmos o código assim, dessa forma, vai ter que informar todo o nome, tá? Como é que eu posso alterar esse código, então, para que
quando eu insira uma parte do nome, por exemplo, ele já traga todos os nomes que começam com essa parte que eu inseri. Bom, então, para isso, eu vou clicar aqui novamente em modo design, tá? Dou 2 cliques aqui para abrir o código. E aqui eu vou implementar, tá? Em vez de fazer só uma seleção do autofiltro comum, né, direto, assim como a gente está fazendo, eu vou simplesmente substituir esse critério que eu estou utilizando. Então, aqui está pegando diretamente que seja igual ao txt nome, tá? Então, vou implementar uma alteração aqui nesse critério. Então, vou dizer que eu quero que ele seja igual a CSTR. O que que é isso? O CSTR é uma função do VBA. Então, vou colocar aqui asterisco concatenado com txt nome, tá? E concatenado com asterisco novamente. O que eu tô dizendo com isso? Eu tô dizendo que o asterisco, ele é um caractere coringa, certo? Então, eu tô dizendo que eu quero qualquer nome que esteja antes dessa string que eu vou inserir e depois dessa string que eu vou inserir. Vamos ver como é que funciona na prática? Então, olha só, deixa eu clicar aqui no Excel, sair do modo design, perfeito. E agora eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos ver se tem Carlos. Ó, ele achou aqui um Carlos, tá? Então, não precisei digitar o nome inteiro do Carlos, porque como eu usei o asterisco, que é o caractere coringa, ele me traz todos os nomes que contenha Carlos. Vou colocar um outro aqui, vamos ver, vou colocar Ana. Então, notem, todo o nome que tenha Ana, então, por exemplo, aqui, ó, Dami Ana, Ana Lisa, Diana, tá? Ele trouxe aqui para mim. Se eu deixar um espaço, vai ficar um pouquinho diferente, porque ele considera também um espaço, né? Então, é dessa forma que ele trabalha. E aqui colocar, por exemplo, Daniel. Então, tá aqui, ó. Daniel Nogara, Daniela, Daniel Ramos, Daniel Mello. Perfeito, era isso mesmo que eu queria.